Patologia, ela estuda as doenças, ou seja, o processo inflamatório de cada doença do nosso corpo. Célula é a menor unidade de morfologia e fisiologia do ser humano. O que é linfócito são os defensores do nosso organismo. O que é processo inflamatório é a defesa que o corpo cria quando há presença de bactérias ou vírus. De que forma o processo inflamatório reage no nosso corpo? Reage de forma febril, líquidos ou moleza corporal. Qual a classificação da patologia? Saúde e doença. E o que é saúde? É quando o corpo está adaptado ao meio em que vivemos em relação à parte física, psíquica e social. E doença é quando o corpo não se adapta ao meio ambiente que vivemos no físico, psíquico e social. O que a etiologia estuda? Ela estuda a origem, a causa da doença. E qual é a classificação da etiologia? Sinal e sintoma. E o que é sinal? É quando é percebido visualmente, ou seja, quando o corpo apresenta visivelmente sem que precisa ser falado. E o que é sintoma? É quando fala o que sente, o que não pode ser visto. O que é aspecto físico? É a característica de cada doença ao interagir com o corpo. Todo estudo da patologia está voltado ao estudo de adaptação das células. O que é cromossomo? É a molécula de DNA condensada que recarrega informações genéticas herdadas dos progenitores. Quando o corpo absorve pouca energia, o que é liberado pelo pâncreas libera glucagon, que por sua vez transforma as células adiposas em glicogênios. O que significa DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. DPOC significa doença pulmonar obstrutiva crônica. O que é estenose? É um estreitamento de um ducto. O que é pneumotórax? O que é pneumotórax? É a pressão real de ar na cavidade pulmonar. Qual a função da pleura? Fazer a troca dos gases, oxigênio e gás carbônico. O que é um derrame pleural? É o rompimento da pleura causada por trauma ou infecção, levando líquido, dificultando a hematose. O que são macrófagos? São as células de defesa do corpo. De que é constituída a célula? De que é constituída a célula? Parede celular, citoplasma e núcleo. O que é uma variação anatômica? É tudo aquilo que não irá prejudicar a função do corpo. O que é anomalia? É todo dano que irá prejudicar a função do corpo. O que é monstruosidade? É quando a avaliação anatômica prejudica a funcionalidade e se torna incompatível com vida útil. Para as células se adaptarem basicamente, elas aumentam e diminuem de volume. Quais os tipos de adaptação das células? Hipotrofia e hipertrofia, que é a alteração no tamanho da célula. Hipoplasia e hiperplasia, alteração no número das células. Metaplasia, alteração no número de células e no diferenciador celular, no caso, a adaptação. De que forma ocorre a hipertrofia? De forma patológica e fisiológica. Quais as causas da lesão celular? Hipoxia, isquemia, obstrução do fluxo sanguíneo, agente físico, trauma, temperatura e radiação e o agente químico, sal, glicose, oxigênio, droga, etc. Quais os questionamentos para o estudo da patologia? O que causa a alteração? Quais os eventos que ocorrem? Quais as reações morfológicas? Quais as consequências disso? Qual a classificação da etiologia? Genética ou intrínseca? Que exemplo que é a anemia e falciforme. Adquirida, nutricional, infecciosa, trauma, etc. O que é patogenia? É a resposta do corpo, ou seja, do organismo ao agente etiológico. O que são alterações morfológicas? É o resultado de toda a reação do corpo. O que é significado clínico? São as características apresentadas pelo indivíduo no decorrer da doença. Patologia. Ela estuda as doenças, ou seja, o processo inflamatório de cada doença do nosso corpo. O que é célula? É a menor unidade de morfologia e fisiologia do ser humano.
O que é linfócito? São os defensores do nosso corpo, T e Y. O que é processo inflamatório? É a defesa que o corpo cria quando há presença de bactérias ou vírus. De que forma o processo inflamatório reage em nosso corpo? Ela reage de forma febril, líquidos ou moleza corporal. E qual a classificação da patologia geral? A primeira é a saúde. É quando o corpo está adaptado ao meio que vivemos em relação à parte física, psíquica e social. E a segunda é a doença. É quando o corpo não se adapta ao meio ambiente que vivemos, no físico, psíquico e social. O que a etiologia estuda? Ela estuda a origem, ela estuda a origem, ou seja, a causa da doença. E o que é sinal? É quando é percebido visualmente, ou seja, quando o corpo apresenta visivelmente sem que precise ser falado. O que é sintoma? Quando fala o que sente, o que não pode ser visto. O que é aspecto físico? É a característica de cada doença ao interagir com o corpo. Todo estudo da patologia ela está voltada ao estudo da adaptação das células. E o que é cromossomo? É uma molécula de DNA condensada que carrega informações genéticas herdadas dos progenitores. Quando o corpo absorve pouca energia, o que é liberado pelos pâncreas? Libera glucagon, que por sua vez transforma as células adiposas em glicogênio. E o que significa DPOC? Doença pulmonar obstrutiva crônica. O que é estenose? Estreitamento de um ducto. O que é pneumotórax? Pressão real de ar na cavidade pulmonar. Qual a função da pleura? Fazer a troca dos gases, do oxigênio e gás carbônico. O que é um derrame pleural? É o rompimento da pleura causada por trauma ou infecção, levando o líquido, dificultando a hematose. O que são macrófagos? São as células de defesa do corpo. De que é constituída a célula? Ela é constituída de parede celular, citoplasma e núcleo. O que é uma variação anatômica? É tudo aquilo que não irá prejudicar a função do corpo. E o que é anomalia? É tudo aquilo que irá prejudicar a funcionalidade do corpo. E monstruosidade é quando a avaliação anatômica prejudica a funcionalidade e se torna incompatível com a vida útil. Para as células se adaptarem, basicamente, elas aumentam e diminuem de volume. Então, quais são os tipos de adaptação das células? Tem a hipotrofia e hipertrofia, que é a alteração no tamanho das células. 2. Hipoplasia e hiperplasia, alteração no número da célula. 3. Metaplasia, alteração no número de célula e no diferenciador celular, no caso, a adaptação das células. De que forma ocorre a hipertrofia? De forma patológica e fisiológica. E quais são as causas da lesão celular? 1. Hipoxia, isquemia, obstrução do fluxo sanguíneo. 2. Agente físico, trauma, temperatura e radiação. 3. Agente químico, sal, glicose, oxigênio, drogas, etc. Quais os questionamentos para o estudo da patologia? 1. O que causa alteração. 2. Quais os eventos que ocorrem? 3. Quais as reações morfológicas? 4. Quais as consequências disso? Qual a classificação da etiologia? Genética ou intrínseca, exemplo, anemia falciforme. Adquirida, nutricional, infeccional, trauma, etc. O que é patogenia? É a resposta do corpo, ou seja, do organismo ou agente etiológico. O que são alterações morfológicas? É o resultado de toda a reação do corpo. E o que é o significado clínico? São as características apresentadas pelo indivíduo no decorrer da doença. No caso, sinais e sintomas.